Mateus 7, versículo 21, que diz assim: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Texto bem conhecido, né? De Mateus 7. E ele vem chamando a nossa atenção para alguns pontos muito interessantes, né? O autor do livro começa tentando trazer a clareza, né? Na nossa mente de que o Senhor não estava, Jesus, né, não estava brigando, vamos falar assim, né, como um líder enfurecido ou um pastor raivoso, mas ele estava fazendo uma exortação para que eles pudessem perceber o que eles estavam fazendo ou o que eles não estavam fazendo, né? E cá no finalzinho da página 10 tem uma frase que disse assim: parecia, né, que Jesus estava brigando ou irritado, mas não estava, ele estava ensinando um princípio. E ele afirma isso pelo fato de como o texto termina, né? E aí ele faz uma parafrase na página 11, aí em negrito, o primeiro parágrafo. Parafraseando, ele diz assim, ó: Não adianta vocês me chamarem de Senhor e não praticarem as minhas direções para vocês. Não adianta vocês me contratarem para ser assessor da sua empresa, um exemplo, né? E não praticarem os conselhos que dou, pois vocês só irão gastar o seu dinheiro pagando assessoria em vão e sua empresa vai continuar afundando. Ele está chamando a atenção, né? Porque quando essas pessoas, quando ele diz que nós diremos, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos proezas, milagres, ele está dizendo que tudo isso é verdade, eles fizeram mesmo um dia, né? E era verdadeiro, aconteceu de fato. Porém, esse tempo passou e eles deixaram isso se perder e começaram a viver uma vida mais rasa na presença do Senhor, e eles pararam de praticar essas coisas. Então, ele está chamando a atenção não pelo como era no início, mas como as coisas estavam terminando, né, naquele tempo. E aí ele diz, por mais que vocês já tiveram vivido uma vida profunda comigo, por mais que vocês já tiveram navegado em águas mais profundas, hoje vocês estão vivendo um tempo raso comigo. E é por isso que vocês começaram a praticar coisas que eu não aprovo. É por isso que vocês começaram a fazer coisas que eu não aprovo. E é por isso que hoje eu estou rejeitando, né, entre aspas, não estou reconhecendo vocês, porque por mais que um dia vocês tenham feito, hoje vocês não fazem. E o que importa para mim não é como as coisas começam, mas é como as coisas terminam, né? E aí ele dá um exemplo do senhor tolo e o senhor sábio, né? Que é o prudente e o insensato, que continua no texto, para poder talvez trazer um pouco mais de clareza. E aí ele conta, né? Chamava-se a história de duas casas sendo construídas, né? E duas pessoas construindo, obviamente, que se chamavam Senhor Tolo e o outro Senhor Sábio. Na história de Jesus, temos a impressão que esses dois senhores moravam num território perto, até porque falava-se que eles eram vizinhos, né? E aí diz que um começa a construir uma casa num terreno arenoso, esse o Senhor Tolo. E o Senhor Sábio decidiu construir a sua casa em cima de uma rocha que ele encontrou. Esse território era perto do mar, com areia em abundância e muitas rochas. E ambos saíram à procura, né? E aí aconteceu o quê? O senhor tolo usava várias ferramentas diferentes, adiantando muito o seu trabalho. Cá embaixo, no finalzinho da página 11. E o senhor sábio usava uma enorme marreta e uma talhadeira para cavar.
E aqui, né, eu chamo a atenção dos irmãos para um ponto muito importante. O senhor tolo estava tentando fazer as coisas com pressa. Talvez, na nossa realidade, isso seja explicado pelo fato de, às vezes, a gente querer adiantar o processo das coisas, né? A gente querer que os resultados venham logo, a gente querer que as coisas aconteçam rapidamente. E nem sempre o jeito mais fácil é o melhor, né? É o que vai gerar um resultado melhor. Mas entende-se que o que o senhor tolo queria era que a casa dele ficasse pronta logo. Talvez ele quisesse mostrar para as outras pessoas algo, e ele tinha pressa em mostrar isso, né? Porque ele queria, de alguma forma, talvez, aparecer ou demonstrar que ele tinha uma casa muito bonita, e ele não queria viver o tempo da espera, o tempo do processo para poder ter esse resultado. Ele queria logo que as pessoas vissem o que ele estava vivendo, o que ele estava fazendo. E, por isso, ele usou métodos para adiantar o processo. Só que esses métodos não eram métodos profundos, né? Era tudo muito raso e era algo que, com o tempo, pudesse trazer alguma... prejudicá-lo de alguma forma. E o Senhor sábio, ao contrário, usou uma marreta e uma talhadeira, como o texto diz, uma enorme marreta e uma enorme talhadeira. Aí, no finalzinho da página 11, diz assim, ó, Lucas também conta essa história e ele nos fala de um detalhe que Mateus omitiu, talvez deixou passar despercebido, né? É semelhante ao edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, bateu com força, né? E não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Eu não entendo muito esse negócio de construção, não, mas tem aqui o Felipe, que se eu falar alguma coisa errada, ele vai me corrigir, né, gente? Mas quando a gente está construindo uma casa, eu acho, né? Primeiro, a gente não começa a construir, vai lá, começa a construir, né, a base ali em cima da terra e já vai subir na parede. Primeiro a gente cava para dentro da terra, não é assim, Felipe? Né? Ou quem mais souber? A gente cava, faz lá aqueles buracão e põe, né, é sapata que fala o nome do negócio? Põe as vigas, a sapata, e por quê? Precisa ficar firme, precisa ter um suporte, precisa ter uma base, né? Porque senão qualquer coisa que vier, qualquer tempestade, porventura que vier, vai arrancar essa casa, porque ela não vai estar firmada em nada. Então, ela precisa de algo que dê segurança para ela, e precisa estar firmada em algum lugar, de alguma forma. E essa base precisa ser sólida, né? Que foi algo que o senhor tolo, do texto, da história, não fez, né? O texto diz que ele, por ter escolhido um terreno arenoso, um terreno fácil de você manusear, ele, às vezes, conseguia cavar até com a mão ou com uma pá, né? E construiu a casa dele sobre este terreno. Dois motivos dois de muitos que pode nos fazer a querer tomar atitudes como a do senhor tolo, de apressar as coisas, né? A ansiedade, que é um motivo muito atual, né? Infelizmente, mas existe. É um dos motivos que nos leva a querer construir a nossa casa na areia. Por quê? Hoje em dia nós somos muito influenciados por mídias, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, recebe a influência da mídia de alguma forma. Então, a gente vê alguém que está vivendo uma fase mais avançada já do seu processo, e às vezes a gente acha que a gente está atrasado, e aí a gente quer, né, colocar os pés pelas mãos para tornar isso mais rápido, para a gente alcançar os nossos resultados. E, às vezes, a gente fecha os olhos para o fato de que os nossos resultados são diferentes dos outros. O nosso processo é diferente dos outros. Então, às vezes, não é porque a pessoa já está bem mais adiantada que a gente que nós estamos atrasados. Não, nós estamos vivendo o nosso tempo, né? E, às vezes, por tentar adiantar, né, esse anseio por querer viver as coisas que os outros estão vivendo, ou até as coisas que a gente mesmo sonha viver, a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Só que o que a gente não
percebe às vezes é que muitas daquelas coisas que a gente vê através das mídias sociais, das redes sociais, não são uma realidade, né? O engano das telas estão aí. A gente vê algo, mas a gente não sabe como que é por trás. E outra, de repente a pessoa está lá na frente, já vivendo o processo dela, vivendo o propósito dela, mas ela teve um tempo de viver esse processo e de que ela precisou usar uma marreta e uma talhadeira para fazer isso, né? E talvez por isso ela já esteja vivendo o processo dela mais adiantado. Outro motivo, querer conseguir as coisas muito facilmente sem esforço, né? Nós temos essa dificuldade também de querer ou de conseguir, né, o tempo todo ficar lutando. E quando eu falo nós, eu estou falando em questão de humanidade, tá, irmãos? Não só voltado para nós que estamos aqui hoje. Mas, enquanto seres humanos, nós estamos inclusos também. Mas a gente não quer viver a frustração do processo, a gente não quer viver a espera do processo, a gente não quer viver os contratempos do processo, né? E então, a gente quer adiantar as coisas da forma mais fácil possível para viver o objetivo. Mas a gente não quer viver o processo. E talvez o segredo esteja aí, no processo, né? Às vezes, o processo ele vai ser bem mais satisfatório do que a gente chegar lá na frente e alcançar aquilo que a gente tanto almejava, sem ter vivido a história de como aquilo foi conseguido, realizado. Aí, continuando, né? O terceiro parágrafo, que diz assim, ó. Não, já falamos sobre isso, né? A casa dele ficou pronta em poucas semanas, do senhor tolo, né? E ele chamou amigos para comemorar. E durante a sua festa, todos podiam ouvir o barulho das marretas do senhor sábio batendo na rocha, cavando buracos noite adentro pela madrugada. É o trabalho duro, né? Às vezes, para a gente construir alguma coisa na nossa vida, exige um trabalho duro. E na nossa vida, em si, ela é assim. Nós somos uma construção, precisamos estar firmados na rocha, e isso exige um trabalho duro, né? É como no nosso relacionamento com Deus. Não tem como a gente, e o texto em algum momento até fala sobre isso, né? Não tem como a gente querer viver um relacionamento profundo com o Senhor se a gente não tiver uma vida de oração, se a gente não tiver uma vida de consagração, de relacionamento com o Senhor. E isso exige da gente dedicação mesmo. E aí, às vezes, a gente quer fazer e acontecer, né? Quer ter um ministério bem avançado, quer desenvolver trabalhos na igreja, mas a gente não aprofunda o nosso relacionamento com o Senhor. A gente não vive esse trabalho duro, essa busca, né? Esse relacionamento mais profundo com o Senhor. E aí o senhor tolo construiu uma casa linda, né? E quando ele já estava quase reformando a casa dele, o senhor sábio ainda estava lá, talhando e marretando a casinha dele, as bases da casa dele. No finalzinho da página 12, diz sobre isso, né? Enquanto isso, seu vizinho decorava e mobiliava a casa, cada vez mais linda. Algumas das pessoas que caminhavam pela praia passavam por ali e, admirando a casa do senhor tolo, dizia: que casa linda! Mas, quando olhavam para a casa do senhor sábio, diziam abertamente: esse cara deve ser meio doido, porque está construindo há tanto tempo e sua casa ainda está muito feia. Ou talvez não tenha dinheiro, né? Mas não sabíamos que ele estava vivendo o processo dele. E o resultado dele, depois a gente vê que é bem mais satisfatório do que o outro. De repente, começou uma tempestade, né? Na página 13. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. Caiu no mesmo tempo para todos, né, irmãos? Veio da mesma forma para os dois. Aqueles homens viram a tempestade aumentando com raios, trovões e ventos fortes que batiam com força em suas casas, de tal forma que precisaram correr rapidamente para procurar um lugar mais seguro dentro de casa para se abrigarem. Enquanto a tempestade aumentava, o pequeno riacho que desaguava ali perto de suas casas aumentou rapidamente de volume e logo veio o pior.
toda aquela quantidade de água veio descendo desde a nascente do rio, arrastando ribanceiras que caíram à sua margem, veio num turbilhão. E naquela gigantesca onda de água, a lama passou com muita violência pelas casas do senhor sábio e do senhor tolo. E aí, aqui a gente pensa, né, nesse momento, quando a tempestade chegou, qual casa estava mais preparada para poder passar por esse tempo? A da rocha, né? E aí, 2 pontos. A tempestade veio sobre as 2 casas no mesmo tempo. Às vezes a gente pensa que, quando a gente começa a viver momentos de dificuldade, momentos ruins na nossa vida, os nossos olhos se voltam para a gente e a gente começa a pensar que tudo de ruim está acontecendo só com a gente. E a gente esquece que outras pessoas também estão passando por circunstâncias iguais, parecidas ou até piores do que as nossas, né? Mas no momento de tempestade, a gente acha que tudo de ruim que está acontecendo só conosco. Mas não, às vezes o nosso vizinho do lado está passando pelo mesmo momento difícil. Mas talvez a forma como ele está reagindo a esse momento é que não está fazendo a gente ver que ele também está passando por um momento difícil, né? E aí o texto diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e juntos deram com ímpeto naquela casa. Estou chamando a sua atenção por isso, porque quero que entenda que, nas tempestades da vida, é muito comum ter essa sensação de que a desgraça nunca vem sozinha. E ela não vem sozinha mesmo, né? Há fases na vida da gente que parece que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Caiu a chuva, sopraram os ventos, veio a enchente, veio, com certeza, né? Com a enchente, muita água, o rio transbordou. Vem galho de árvore, vem pedaço de tora, vem folha, vem tudo, né? Por ser praia, vem areia junto também. Imagina que essas casas devem ter ficado cheias de areia por dentro, porque era uma tempestade muito forte. E ela não vem sozinha, de fato. Às vezes vai acontecendo. E é o terreno que nós estamos firmados, é a fundação que nós estamos feitas, né? Que vai decidir como que nós vamos lidar com essas situações, com as tempestades da vida, né? Chama a sua atenção para dizer-lhe que isso faz parte do processo e que não há nada de errado em a gente achar que vem tudo junto, não, porque vem mesmo, né? É o fato de a gente estar no meio da tempestade, a gente está vivendo aquele momento ali, né? Segundo ponto. A mesma tempestade caiu sobre as 2 casas da mesma forma, né? Caiu sobre as 2 casas no mesmo tempo e caiu sobre as 2 casas da mesma forma. Então, tudo que o vizinho tolo viveu, o Senhor sábio também viveu. O que Jesus queria nos fazer entender, no finalzinho da página 14, né? Está escrito aí, é que não podemos impedir as tempestades da vida. Elas virão com certeza. E ela vem da mesma forma para todos. A base que a gente está firmado é que vai definir o estrago que a tempestade vai fazer na nossa vida, né? Elas caem sobre a casa dos tolos, elas caem sobre a casa dos sábios, elas caem, né? A tempestade vem sobre a casa do rico, do pobre, do negro, do branco, do analfabeto, do doutor. Ela vem sobre a casa de todo mundo, não faz acepção de pessoa, né? Nem de pessoa, nem de faixa etária, nem de etnia, nada. Ela vem da mesma forma para todo mundo. Aí, né, o finalzinho do primeiro parágrafo da página 15 diz assim, ó: contudo, você certamente se sairá bem melhor de qualquer tempestade se sua casa estiver alicerçada na rocha. Isso é fato, né? A página 16 está praticamente toda grifada, né? O segundo parágrafo, ele vem falando mais um pouco sobre isso. Jesus nos contou essa história para nos dizer o diferencial entre os 2 personagens. Não deve ser procurado no tipo de tempestade que os assolou, mas no tipo de casa que eles construíram.
Ele quer chamar a nossa atenção para que façamos minuciosa revisão em nossa construção, especialmente em nossas bases, para que não sejamos pegos de surpresa. E é isso que o programa de cura proporciona para a gente, né, irmãos? Nós estamos aqui para descobrir mais sobre nós, para entendermos mais a nosso respeito. E como tudo vai depender sempre da nossa base, nós precisamos fazer essa avaliação. Quando alguém vai comprar uma casa, ela chama, né, um especialista para poder ir lá fazer uma minuciosa avaliação a respeito daquele imóvel que ele está comprando, para ver se está bem firmado, para ver o terreno como que é, se tem alguma trinca. Até os bancos hoje, dependendo do tipo da casa, eles não facilitam a compra dela, né, se for um financiamento. Porque eles sabem que se a casa não tiver boa, não tiver firme, não tiver uma certa segurança, isso pode gerar para eles, porque eles se responsabilizam de alguma forma, um problema futuro. Então, para evitar esse problema, se a casa não estiver dentro dos critérios necessários, eles não vão facilitar esse financiamento. E com a gente acontece de certa forma parecido, né? Chega um momento na nossa vida, porque nós somos construídos desde a nossa infância, né? Através das nossas experiências, através dos nossos antecessores, dos nossos antecedentes, né? E nós vamos sendo desenvolvidos enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E as nossas bases têm uma participação, e elas são 4, que a gente vai passar uma a uma, né, futuramente no decorrer do livro, mas elas têm uma participação e uma importância muito grande na construção de quem nós somos. Então, chega um momento que tem coisas que às vezes trava, que tem coisas que parece que vai desmoronar, tem coisas que a gente fica pensando, por que eu vivo tanto isso? Por que eu repito tantas vezes esse ciclo na minha vida e eu não consigo entender? A gente não consegue entender porque nós estamos olhando para a nossa realidade hoje. E talvez esse seja o momento que a gente precise voltar e olhar para nossas bases, lá no início, como que foram instituídas, como que elas foram estabelecidas, né? O que aconteceu no início da nossa infância, na nossa adolescência, às vezes até quando a gente estava sendo gerado, porque a formação da nossa base ela começa aí, desde o início. E é isso que o programa, né, ele nos dá a entender, e a gente recebe ferramentas como esse livro para a gente buscar compreender um pouco mais sobre isso. E aí, quando a gente vai descobrindo que nas nossas bases tem algumas falhas, ou a gente foi estabelecido num terreno que não era muito seguro, um terreno areioso, né, e não uma rocha firme, é a oportunidade que nós temos de começar a pegar a marreta e a talhadeira e fazer o que tem que ser feito, né? E aí a gente vai ver sobre isso mais à frente. Dependendo da reação emocional, página 16 ainda, dependendo da reação emocional que demonstramos na hora da tormenta, nós mesmos seremos a principal ferramenta do inferno, que o inferno vai usar para destruir a nossa casa. Suas bases estão bem firmadas. A sua maior preocupação não será proteger a pintura com a qual gastou tanto, mas será aquietar o coração e deixar a tempestade passar. Porque quando e vai passar, você construiu, estará lá do mesmo jeito, porque estará bem firmado e cuidado pelo Deus que você confia. Jesus está dizendo que as nossas bases são mais importantes. Jesus está nos dizendo que nossas bases são mais importantes do que o acabamento e a fachada. E às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa fachada, né? Tanto com o que a gente quer mostrar exteriormente, tanto com o que a gente quer que as pessoas vejam a nosso respeito, saibam os nossos respeitos, e aí a gente vai lá, pinta a fachada, faz aquele grau mesmo na fachada, mas a gente esquece do interior. E no final, a gente, em algum momento, vai colocar para fora, vai deixar transparecer aquilo que é o nosso interior. Então, é claro que a gente vai querer cuidar e pode cuidar da fachada? Sim. Mas se o nosso interior estiver tão bem cuidado quanto a nossa fachada, quando a tempestade vier sobre a nossa vida, quando os problemas vierem sobre a nossa vida, nós não vamos encontrar problemas, e mesmo que a gente seja exposto, nós não seremos envergonhados, nós não seremos constrangidos, né, porque nós sabemos a nossa base, em quem nós estamos firmados. Só que isso não é fácil, né, gente?
Tem coisas na nossa vida, tem assuntos na nossa vida que a gente não quer mexer. Pegar a marreta, pegar a talhadeira e mexer naquilo que está quieto lá, pode ser doloroso, pode ser constrangedor. E a gente, às vezes, não quer mexer, mas é necessário, porque é assim, se a gente vai fazer uma reforma estrutural numa casa, né? Não tem como a gente ir lá e só passar uma tintazinha nela. A gente vai ter que cavar de novo, ir lá embaixo no solo, ver o que está acontecendo, ver aonde que está a rachadura, ir lá cavar o buraco novamente, consertar onde precisa consertar, e depois tapar tudo direitinho de novo e seguir. E são passos, são processos, para depois a gente vir. E eu acho que é assim, né? Com uma reforma de casa, por exemplo. Você vai fazendo as fases, tem a rede elétrica, tem a rede de água, tem a estrutura, até chegar nos retoques finais, que é o estético, né? E o estético ele fica sempre por último, e a fachada, que é externa, ela é o último de tudo. Então, antes da gente cuidar de todo o externo, por dentro tem que estar bom. Por dentro tem que estar perfeito, né? E aí tem uns apressadinhos que já quer pular o processo e já quer logo ir lá na fachada. E aí tem um exemplo, né? Foi até eu coloquei esse exemplo aqui da primeira vez que a gente fez o programa de cura sobre uma casa feita na areia, uma fachada bonita, isso era inegável, né? Mas depois, quando a máscara caiu, e por mais que em algum tempo essa pessoa, né, é uma pessoa pública, porque é um famoso, né? Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui. Por mais que essa pessoa talvez no início tenha vivido um tempo verdadeiro com o Senhor, durante a caminhada, no processo, ela deixou isso ficar raso. E aí, quando ela deixou ficar raso no relacionamento com Deus, ela caiu nas próprias brechas do terreno dela ter sido construído sobre a areia. Eu estou falando sobre a cantora Flor de Lis, né, que a gente viu que aconteceu. Todo mundo sabe a história dela, como que foi. E aí, quem olhava por fora todo aquele sucesso, toda aquela coisa, não imaginaria que um dia pudesse acontecer o que aconteceu com ela. Mas aconteceu. E poderia e pode, a qualquer momento, acontecer com todos nós, se a gente não tiver firmado na rocha que é o Senhor, se a gente não construir a nossa casa sobre a rocha firme para quando vier uma tempestade, a gente está bem estabelecidos e seguros no nosso Pai. Né? Só um exemplo para poder talvez ficar mais claro para você. Reconstruir as bases dá trabalho, né? Como manter a fachada, mais cedo ou mais tarde as máscaras cairão. E não tem problema a gente construir máscara, porque o que são as máscaras? São os papéis que a gente exerce, né? Hoje em dia nós temos muitos papéis nas nossas vidas. São chamadas máscaras por serem papéis, e é como se em cada lugar, cada ambiente que a gente tivesse, a gente exercesse um papel diferente. E é assim, né? Irmão Zé Carlos, irmã Airã, em casa eles são esposo e esposa, aqui são nossos irmãos. Aí estão com os filhos, são pai e mãe, né? E assim com todo mundo. Você está no seu trabalho, você é funcionário de tal estabelecimento. Você está na casa da sua mãe, você é filho da sua mãe. Você está no seu consultório, você é profissional de tal área. E é assim que acontece. Não tem problema nós termos papéis na nossa vida, mas esses papéis não podem dizer exatamente quem nós somos daquela forma que eles estão vendo. O que a gente é por fora, a gente tem que ser mais profundo e verdadeiro por dentro, né? Porque essa fachada, qualquer tempestade que vier, ela vai arrancar. E vai ficar quem nós somos de verdade por dentro. Só que, às vezes, as pessoas se preocupam mais em manter a fachada, né? Elas querem que as pessoas vejam aquilo que, às vezes, ela almejava ser ainda e, às vezes, não é. Né? A gente vê muitas pessoas que, às vezes, não têm uma condição financeira, mas aí faz altas compras, vive sempre, né, comprando coisas caras, tentando demonstrar algo que ela não é. Né? Esse é só um exemplo, não é uma via de regra, claro. Só para poder ficar mais claro. A questão é sobre qual fundamento você construiu a fachada da sua construção. Ou a que custo você está mantendo tais aparências.
Se as bases estão bem resolvidas e você começa a construir uma imagem, uma marca, alguma coisa para mostrar para o mundo, está tudo bem. Como a base está firme, a sua aparência não é apenas uma fraude, é legítima. Né? Então, se aquilo que a gente construiu por dentro está ok, aquilo que a gente está mostrando por fora está ok também. E quando vier algo, por mais que dê aí uma trincada na parede, por mais que a gente fique exposto de alguma forma, mas nós não seremos envergonhados, como foi o caso do nosso exemplo aqui. Né? Mesmo que Satanás consiga atacar, dando uma arranhadinha aqui, uma quebradinha ali, quando as bases estão firmes, dá para seguir em frente, confiando em Deus. Mas quando elas estão podres, qualquer ataque, por menor que seja, faz tudo começar a ruir. Você logo se arrepende, ficando com aquela vontade de sumir e ir para um lugar onde ninguém lhe conhece, para começar tudo de novo, onde certamente fará mais construções sem base. Daria certo, né? A gente vê tanto isso, né? Cansei desse lugar, nada dá certo para mim aqui, não sei o que está acontecendo, vou embora para outro lugar. Aí chega no outro lugar, cansei desse lugar, nada dá certo para mim, vou embora para outro. A mesma coisa acontece com os nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente vai passando de relacionamento em relacionamento, seja ele de amizade, seja ele um relacionamento afetivo, amoroso, e vai passando. E a gente vai ver isso quando a gente vai vendo base por base. Mas a gente vai passando, às vezes, de relacionamento em relacionamento, e pula de um para outro, pula do outro para um, e assim a gente vai repetindo esse ciclo. E a gente não entende que é por dentro, que tem alguma coisa na base que precisa ser trabalhado para a gente parar de ficar repetindo esses ciclos. Né? Porque quando a gente começa a repetir algo na nossa vida, significa que o Senhor está precisando trabalhar naquilo ali. Mas chega um momento que a gente tenta tomar a rédea da coisa e começa a agir pelas nossas próprias mãos, e aí o Senhor tem que começar o processo todo de novo, porque Ele precisa que, quando chegar no final desse processo, a gente esteja da forma que Ele quer e não que nós queremos. Mas, às vezes, no meio do processo, a gente querer interferir e fazer do nosso jeito, como Ele não pega nada pela metade e continua, Ele começa lá de novo, no início, e começa a fazer tudo novamente. Veja o que Jesus diz antes de contar a história. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Máscaras. Muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aí ele diz, né, eu não lhes conheço, porque vocês praticam a iniquidade. Um dia essas pessoas profetizaram e curaram de verdade, nós falamos, né, sobre isso. Tinham boa aparência social, espiritual, era tudo muito bonito de se ver. Mas Jesus está falando que as bases não estavam boas. Né? Eu não lhes conheço no presente, porque você pratica a iniquidade no presente. Por mais que tenham feito antes de verdade, mas no presente não estão vivendo de acordo com aquilo que o Senhor deseja. Não importa como você começa uma corrida, mas como você a termina. Né? Uma frase de David Cornfield. Talvez o início seja demorado, doloroso. Talvez a gente precise parar um tempo para repor as nossas energias. E isso faz parte, né? Às vezes a gente enfia a cara no processo e vai fazendo, mas a gente não para observar aquilo que a gente está fazendo. Como que aquilo está acontecendo, se está ficando alguma coisa fora do lugar. Né? A gente precisa repor as energias. Então, no processo, a gente precisa descansar. Essa semana, no devocional que eu faço, eu acredito que alguns também fazem, né? Glorify falou sobre descanso. Né? A semana toda falando sobre a gente se deixar descansar, viver o tempo de descanso, porque ele é necessário. Né? Repor as nossas energias.
Bases sólidas, fincadas no terreno certo, garantem que você vai terminar a corrida do jeito que é para terminar, mesmo que não tenha iniciado do jeito que era para começar. O princípio que Jesus está ensinando aqui se encaixa em tudo. Quando você vai construir uma família, quando você vai construir um ministério, uma profissão e o que quer que você decida construir. Mas o que eu espero é que durante a leitura desse livro, você possa estar decidindo construir uma base firmada na rocha. E aí ele põe um exemplo cá embaixo, Sabe como o senhor tolo conserta um casamento, o seu casamento? Tranca a mulher dentro do quarto, segura a chave, cruza os braços e diz: precisamos ter uma conversa séria. Agora somos crentes. E você sabe que crente tem que ter boa aparência na igreja. Máscara, Querendo que ela... Falando para ela que eles precisavam ter uma máscara de boa aparência. E o comportamento dele dentro de casa já diz que eles não vivem essa realidade. Então, aqui já dá para perceber que ele está querendo colocar aí uma capa em algo. E também que o pastor está de olho em nós para o próximo ministério. Então, vamos ter um casal que se preza na igreja, certo? Certo, querido, certo, E aí, a gente vê que as coisas não são por força. Ele está querendo forçar uma situação, forçar a barra. Está querendo demonstrar ser alguém que ele não é para alcançar algo que ele almeja, Porque ele acha que o pastor está pensando nele para um próximo ministério, que eles são crente tem que ter uma boa aparência, E aí ele quer que ele e a esposa, coloca a esposa no meio da situação ainda. Eu imagino que ela não deve viver uma vida fácil, para eles usarem essas máscaras. Nós devemos sempre procurar lembrar de que a gente pode parecer o que nós queremos parecer para os outros, mas Deus sempre vai saber quem nós somos de verdade. Então, por quantas máscaras a gente colocar para as outras pessoas, e é por isso que as pessoas se escandalizam tanto quando uma tempestade vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e aí destrói tudo e vê o alicerce como que era, a base, como que as coisas eram por dentro. O ser humano, as pessoas ficam escandalizadas, Porque elas veem aquilo que a gente quer mostrar. Mas de Deus não tem como a gente esconder essas coisas. O Senhor conhece a gente por dentro e por fora. Então, não tem como a gente esconder, colocar a máscara para Jesus, para Deus, que não vai funcionar. Ele conhece a gente por inteiro. Antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Quando Jesus diz, por que me chamais Senhor? Na página 20, tá, irmãos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É o terceiro parágrafo. Jesus está dizendo que você pode construir uma vida espiritual, para em inglês ver, Pode ficar louco por Jesus e ser apaixonado por Ele. Pode fazer uma adoração extravagante, pode até ir diante do trono. Tudo isso vira estilo, vira marca. Pode levar um estilo de vida espiritual que dá para as pessoas verem e admirarem. Mas lembre-se que só esse estilo admirável de se ver não vai conseguir sustentar seu ministério na hora em que a tempestade chegar. Aí ele conta o exemplo, de quando ele foi no seminário de missões de São Paulo, e ele estava super empolgado que depois ele queria ir para a África, viver uma vida missionária e evangelizar, e ele compartilhou isso com uma colega adolescente que estava junto com ele, e ele falou sobre esse anseio, e ela falava, não se preocupe, isso passa. Já é a minha 5ª conferência missionária. Todas as vezes que venho, saio daqui pensando que agora eu vou, mas depois passa. E às vezes a gente fica assim, a gente vai perdendo a intensidade. A gente começa algo profundo, intenso com o Senhor, mas no decorrer da caminhada, a gente vai perdendo essa intensidade, esse relacionamento com o Senhor. E isso vai gerar na gente, com certeza, uma situação muito desagradável. Jesus está falando sobre empolgações passageiras, de gestos que viram estilo, de frases que viram marcas, de padrões de religiosidade dos quais nós revestimos e que mostramos para as pessoas, mas que não têm base. E como sabemos que não tem? Porque na próxima tempestade que vier, quando a tempestade bater, a gente se afunda. O que ele está querendo dizer?
que a forma como nós vamos reagir às tempestades da nossa vida, as tempestades que vier sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, é que vai demonstrar, vai provar qual tipo de terreno nós estamos firmados, sobre qual fundação nós estamos estabelecidos. Né? Jesus está falando das suas convicções de crença, de suas ações e de sua vida com Deus. Ele está dizendo, não adianta você construir um prédio, pintá-lo com um lindo acabamento para mostrar a todos se ele não tem base. Não adianta a gente construir uma vida todinha, perfeitinha aos olhos das pessoas, se a nossa base não é Jesus Cristo. Porque, no final das contas, o que importa é que nós estejamos firmados na rocha que é Cristo, na rocha que é Deus, né? Fazermos a vontade dele, termos um relacionamento estabelecido com o Senhor, porque, no final das contas, quando as situações turvas vierem, é isso que vai importar. As bases não se constroem rápido e com sensações. Não são construídas com empolgação, a página 21, tá, irmãos? Não são construídas com sensações, com empolgação, aderindo a um estilo de adoração extravagante ou dizendo que é louco por Jesus. Antes de tudo isso, deve ser consequência de um ministério sólido. As bases são construídas com muita disciplina, muita dor, suor, lágrima, calo nas mãos e aquele barulho irritante de madeira e talhadeira no ouvido. Mas se você diz, eu não quero isso para mim, então espera a próxima tempestade, para ver se a gente não vai ter desejado ter construído a nossa casa na rocha. Né? Tudo que vem fácil, vai embora fácil. E é por isso que quando a tempestade bateu sobre a casa do Senhor tolo, a casa dele foi imediatamente levada com tudo que tinha dentro, inclusive ele. Porque ele quis adiantar o processo no início, quando era para ele estar construindo uma base firme. Né? E aí, quando chegou o final, que veio a tempestade, ele foi carregado junto com a sua casa e tudo que tinha dentro. Na página 22, até aí, tudo bem? A verdade é que nós somos impacientes, né? Se fizer uma construção ruim em cima do fundamento certo, né, é o primeiro parágrafo. Paulo diz em sua primeira carta para os crentes de Corinto, no capítulo 3, os versículos de 10 a 15, que se fizer uma construção ruim em cima do fundamento certo, mesmo que a construção caia, se sobrar o seu fundamento, você está bem. Mas não importa o quanto constrói de maravilhoso em cima de bases podres, porque você e a sua construção para o inferno. O profeta Zacarias diz para Zorobabel uma palavra interessante. Aquele que despreza o dia dos pequenos começos vai se arrepender depois quando perceber que o dia dos pequenos começos ainda está presente no dia das grandes realizações. Né? E o que são as grandes realizações? São pequenos começos multiplicados, né? Acrescentados, desenvolvidos. Aí ele põe o exemplo, né? As coisas que começam pequenas estão formatando o DNA da construção. Quando essa estiver pronta e for grande, o que vai mostrar será aquilo que estava presente no pequeno começo, só que multiplicado. Este é um princípio espiritual. Quando estudamos uma célula-ovo, por exemplo, e comparamos essa célula invisível com o ser adulto, percebemos que este é aquela célula-ovo multiplicada por bilhões. Todas as deficiências presentes na célula-ovo vão estar presentes no indivíduo adulto. Quando nós estamos muito preocupados em construir alguma coisa grande para mostrar, esquecemos de pensar que esse humilde começo vai se multiplicar e, quando estiver grande, vai manifestar todos os problemas que nós recusamos para resolver no início. É por isso que, se no início tem problemas de instalação, de base, de tudo, para a gente consertar, né, na nossa vida, também é um reflexo disso, é melhor a gente consertar no início, enquanto ainda é um problema pequeno, do que depois a gente ter que desfazer muita coisa que a gente construiu em cima desse alicerce mal feito, mal estabelecido, para poder consertar esses problemas, né? Não nos preocupamos em estabelecer suas bases e tirar daquele cromossomo ruim
o que é para reproduzir depois. Mas quando a gente não tem essa preocupação, chega lá na frente, a gente vai ter que lidar com essa situação. Cá no finalzinho, né, da página 23, diz assim: você poderá dizer, mas as minhas bases já estão prontas, não sou mais um bebê, e agora? Deus quer colocar um macaco hidráulico na sua construção, levantá-la e trabalhar duro na fundação que não foi trabalhada quando deveria. Mas há duas notícias com relação a isso. A primeira, a base ainda tem que ser trabalhada por você, a base que tem que ser trabalhada por você ainda vai dar trabalho. O fato de Deus se envolver na história não quer dizer que você não vai dar duro, né? Aquilo que o pastor e a gente sempre fala muito aqui. Deus quer fazer uma obra na nossa vida. Deus quer trabalhar, resolver as nossas questões, mas Ele não é intruso, Ele não vai nos obrigar. Essa decisão de querer resolver as nossas questões, elas dependem da gente. Se a gente falar que não quer mexer com isso, vai ficar tudo da mesma forma. O Senhor não vai nos obrigar, não vai nos invadir para fazer isso, entendeu? Esse passo inicial, esse primeiro passo, ele depende de nós. Nós precisamos querer. Assim como a gente decide aceitar a Jesus Cristo, nós precisamos erguer a nossa mão e confessar ao Senhor, assim em tudo que acontece na nossa vida. Ele não nos obriga, nós precisamos dar o primeiro passo. E nós vamos ter que dar duro. A gente vai ter que dar uma de pedreiro mesmo, pegar a marreta e a talhadeira e ir lá fazer o serviço que tem que ser feito, sabe? Olhar para dentro da gente, buscar nas nossas bases. Eu já fiz isso algumas vezes, sabe? Eu já sentei com a minha mãe, mesmo sem ela perceber o que eu estava fazendo, às vezes, né? Mas perguntar, me conta a história da vida da senhora, da minha avó, como que era? Mas porque eu precisava entender algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e eu precisava saber de onde que isso vinha, né? Em que a minha vida, que a minha base, qual que era a minha base? Quais que eram os fundamentos da minha história enquanto ser humano, né? Enquanto indivíduo? Em cima de que a minha primeira infância, que a minha adolescência foi estabelecida? E às vezes a gente precisa fazer isso. E aí a gente vai ouvindo histórias, né, vai contando, e o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Então, já que a gente sabe que tem muita coisa que de geração para geração ela se reproduz, possivelmente isso aqui pode estar se repetindo um ciclo na sua vida que seja transgeracional, que tenha vindo aí da sua avó, ou da sua mãe, ou do seu pai, né? E aí a gente precisa ir cavando, descascando mesmo, marretando, talhando, e aí a gente vai moldando quem nós somos. Só que aí nós vamos sendo moldados de acordo com aquilo que o Senhor quer, né? E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nós vamos precisar dar duro para fazer isso. E o segundo ponto, e última questão, né, é que quando você levanta um prédio com um macaco hidráulico, surgem algumas trincas, todo mundo vai ver. Então, se não quer que as pessoas vejam as trincas, não vai poder reformar as bases, né? A palavra de Deus diz que a gente precisa confessar uns aos outros. Então, tem coisas que a gente confessa para Deus, mas tem coisas que a gente vai precisar achar alguém de confiança, um irmão. Olha, aconteceu isso, isso e isso, tanto tempo atrás na minha vida, outra vez na história da minha família, sabe? Em um momento ou outro, em algum tempo, pode acontecer de quando você estiver fazendo essa reforma estrutural na sua vida, quando nós estivermos fazendo essa reforma estrutural na nossa vida, aparecer um lascado aqui, uma trinca ali, umas ferrugens lá, né? E aí a gente vai ter que ficar exposto. Isso pode ser difícil num determinado momento? Sim, mas é necessário, né? Mas se a gente não estiver disposto a viver esse tempo, a gente não consegue reformar as nossas bases, né? E aí é algo que a gente precisa refletir, se nós estamos, de fato, dispostos a viver aquilo que nós queremos viver na presença de Deus, uma plenitude, né? Ter uma base restabelecida, firmada numa rocha, para quando vierem as tempestades da vida, nós estarmos seguros na presença do Senhor. O que nós estamos dispostos a viver, a fazer,
a lutar e buscar para poder alcançar esse objetivo, né? Mas aí tem uma boa notícia. Jesus não deixa você do começo ao fim. É o último parágrafo da página 24, né? Encerrando, nós estamos. Jesus não deixa você do começo ao fim. Do começo ao fim da obra. E todas as ferramentas que você precisar, Ele vai colocar à sua disposição. Se elas não existirem, Ele as cria. Ele as chama à existência. Isso aqui é uma ferramenta. Até algum tempo atrás, pelo menos nós aqui, não tínhamos acesso a um material como esse. A revelações como essa que o Espírito Santo traz sobre nós, a ministrações como as quais a gente vive, não só aqui no programa de cura, mas no encontro com Deus, nos cultos aqui na igreja, dentro da nossa casa. Porque quando a gente está fazendo isso aqui lá em casa, nas nossas casas, o Espírito Santo está ministrando talvez até mais forte, porque quando a gente vem para cá, a gente está só fazendo um ajuntamento para poder rever o que nós já vivemos em casa. O que o Espírito Santo já ministrou nos nossos corações em casa, sabe? E a partir do momento que a gente sai daqui até o próximo encontro, isso vai acontecendo. Corriqueiramente, sabe? E aí a gente vai sendo transformado, porque Deus vai trabalhando. E a nossa parte é pegar a marreta e a talhadeira, botar o macaquinho lá de baixo, subir, olhar como que está a nossa base, aonde ela precisa ser trabalhada e, de fato, fazer isso. Despojar para poder receber, colocar para fora aquele entulho que talvez ficou lá e não era para estar lá, aquelas pedras que talvez estão no lugar errado, organizar as coisas e trazer a existência, trazer para fora apenas a multiplicação daquilo que já é bom, né? Da nossa base transformada e renovada na presença de Deus. Você pode se colocar de pé? Amém, irmãos? Nós vamos orar.